Olá, bem-vindo ao canal. Vamos iniciar nosso estudo de funções, tá legal? Então, eu trago para vocês a primeira questão. Ela fala assim, ó: estabeleça se cada um dos esquemas das relações abaixo define ou não uma função. Aí aqui, ó, conjunto A tem os elementos -1, 0, 1, 2. Em B, aqui é o conjunto B, que tem os elementos -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Tá legal? Então, na letra A, ele quer saber se isso daqui é uma função. Tá legal? Então, repara o seguinte, que esse daqui é o conjunto de partida e esse daqui é o conjunto de chegada. Tá legal? Aí, nesse conjunto de partida aqui, a gente tem os elementos -1, 0, 1 e 2. Repara que esse elemento aqui, ó, -1, do conjunto de partida, ele está se relacionando com o elemento -1 do conjunto de chegada. O elemento 0 do conjunto de partida está se relacionando com o elemento 0 do conjunto de chegada. O elemento 1 do conjunto de partida está se relacionando com o elemento 1 do conjunto de chegada. Agora, esse elemento 2 aqui, ó, do conjunto de partida, ele não está se relacionando com nenhum elemento do conjunto de chegada. Então, como acontece isso, né? Esse elemento 2 aqui não se relaciona com nenhum elemento do conjunto de chegada. Então a gente pode afirmar que isso daqui não é a função. Porque para ser função, todos os elementos do conjunto de partida têm que se relacionar com um e somente um elemento do conjunto de chegada. Tá legal? Que não acontece isso aqui, né? Esse 2 aqui não está se relacionando. Aí eu botei assim, olha só. Resposta: não define uma função, porque o elemento 2 do conjunto de partida não está se correspondendo com nenhum elemento do conjunto de chegada. Beleza? Tranquilo? Letra B. A mesma coisa, ele quer saber se isso daqui é uma função. Aqui está o conjunto de partida e aqui está o conjunto de chegada. Repara que isso aqui também não é uma função. Por que não é uma função? Porque esse elemento 1 aqui, ó, ele está se relacionando com dois elementos diferentes do conjunto de chegada. O elemento 1 do conjunto de partida, ele está se relacionando com o elemento 2 do conjunto de chegada e também está se relacionando com o elemento 3 do conjunto de chegada. Então, por isso que isso daqui não é uma função, porque este elemento está se relacionando, né, com dois elementos do conjunto de chegada. Tá legal? Então, minha resposta eu coloquei assim, ó: sabendo que para ser função, cada elemento do conjunto de partida tem que se relacionar com um e apenas um elemento do conjunto de chegada. Beleza? Então, a letra B não é a função, porque o elemento 1 do conjunto de partida está se relacionando com dois elementos do conjunto de chegada, o elemento 2 e o elemento 3. Então, por isso que não é função, porque esse elemento 1 está se relacionando com dois elementos do conjunto de chegada. Beleza? Tranquilo? Então, a letra A não é a função, porque este elemento aqui do conjunto de partida não se relaciona com nenhum elemento do conjunto de chegada, então por isso que isso daqui não é função. Na letra B, não é função, porque este elemento aqui do conjunto de partida está se relacionando com dois elementos do conjunto de chegada, tá legal? Então por isso que não é função, beleza? Vamos nessa, letra C? Olha só, na letra C é a mesma coisa, né? Ele quer saber se isso daqui é função. Vamos lá, olha só. -1, o elemento -1 do conjunto de partida está se relacionando com o elemento -2 do conjunto de chegada. O elemento 0 do conjunto de partida está se relacionando com o elemento 1 do conjunto de chegada. O elemento 1 do conjunto de partida está se relacionando com o elemento -1 do conjunto de chegada. O elemento 2 do conjunto de partida está se relacionando com o elemento 3 do conjunto de chegada. Então aqui a gente pode afirmar que é função. Por que é função? Porque todos os elementos do conjunto de partida estão se relacionando com um e somente um elemento do conjunto de chegada. Então, por isso que é função. Tá legal? Tranquilo? Então, minha resposta eu coloquei assim, ó: é função porque todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com um e apenas um elemento do conjunto de chegada. Então, por isso que é função. Beleza? Aqui, ó. Letra D. Ele quer saber se isso daqui é função. Então, olha só. Repara que os elementos do conjunto de partida, o -1, o 0, 1 e o 2,
todos eles estão se relacionando com o mesmo elemento do conjunto de chegada, que é o menos 2. Bom, isso daí é função, porque todos os elementos do conjunto de partida estão se relacionando com um e somente um elemento do conjunto de chegada. Então, por isso que é a função, tá legal? Aí eu coloquei assim, ó, resposta. É a função porque todos os elementos do conjunto de partida se relacionam com um e apenas um elemento do conjunto de chegada. Então, por isso que é função. Beleza? Questão 2. Questão 2, ela diz assim, ó. Quais das relações de reais em reais, cujos gráficos aparecem abaixo, são funções? Bom, olha só. Ele quer saber qual desses gráficos aqui, ó, é função. O gráfico da letra A, o gráfico da letra B, o gráfico da letra C, o gráfico da letra D, o gráfico da letra E e o gráfico da letra F. Tá legal? Ele quer saber quais desses gráficos é função. Bom, repara o seguinte, que o gráfico da letra A é função, olha só. Se a gente traçar uma vertical aqui, ó, interceptando o gráfico, repara que essas verticais aqui, elas vão interceptar o gráfico em apenas um ponto. Tá vendo? Em apenas um ponto aqui, ó. Vai interceptar o gráfico em apenas um ponto. Se isso acontece, a gente pode afirmar que esse gráfico é o gráfico de uma função. Beleza? Então, esse daqui é a função. De boa? Agora aqui, ó, na letra B. Nesse caso aqui, olha só. Se eu traçar uma vertical aqui, ó, repare que essa vertical, ela vai interceptar o gráfico em dois pontos. Vai interceptar o gráfico nesse ponto e nesse ponto. Beleza? Então, se isso acontece, a gente pode afirmar que não é função. Não é função. De boa? Tranquilo? Agora aqui, olha só. Bom, se eu traçar as verticais aqui, ó, repare que as verticais vai interceptar o gráfico em apenas um ponto, né? Vai interceptar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Mas o que acontece? Esse gráfico ele não é um gráfico contínuo. Ele tem esse espaçamento aqui, ó. Aí quando eu traçar a vertical nesse espaço, ela não vai interceptar o gráfico. Então, se isso acontece, a gente pode afirmar que isso daqui não é função. Beleza? Tranquilo? Porque não intercepta aqui o gráfico, ó. Tá vendo? Agora, aqui, ó. Bom, se a gente traçando as verticais aqui, ó, repare que a vertical ela vai interceptar apenas uma vez o gráfico. Então, se isso acontece, a gente pode afirmar que isso daqui é função. Beleza? Na letra E. Bom, aqui na letra E, repare que traçando as verticais, ela vai interceptar o gráfico em apenas um ponto. Então, se isso acontece, é função. Repare que esse gráfico aqui é um gráfico contínuo, né? Porque essa parte aqui ela é aberta e essa daqui é fechada. Então, essa vertical aqui, ó, ela intercepta apenas aqui, ó, o gráfico. Beleza? Tranquilo? Então, é a função, tá legal? É a função. Letra F. Bom, se eu traçar a vertical aqui, ó, nesse gráfico, repare que essa vertical, ela vai interceptar infinitamente o gráfico. Então, se isso acontece, não é função. Então, aqui não é função. Tá legal, galera? Tranquilo? Espero ter te ajudado. Até a próxima.